E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e vocês já estão percebendo aqui, hoje eu tenho uma convidada, é a Samara. Daqui a pouco eu vou apresentar a Samara e isso significa o seguinte, que hoje nós vamos falar sobre terapia ou, se vocês quiserem, vamos discutir algumas questões práticas em torno da psicanálise. E naturalmente, como eu não sou especialista no assunto, entendo muito pouco do assunto, eu trouxe uma profissional da área que vai então ajudar a gente a entender um pouquinho melhor as questões que envolvem o processo terapêutico. Mas antes da gente começar a conversar, e tem questões, eu elaborei algumas questões assim bem interessantes, eu tenho certeza que você vai gostar. Então me segue aí, me acompanha aí, daqui a um pouco nós vamos começar o nosso debate. Mas antes disso eu quero lembrar você, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Se ao final do vídeo gostar dele, deixa o seu like aí. E, muito importante, hein? Nós estamos pensando em gravar uma sequência sobre terapia, sobre psicanálise. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, tiver alguma coisa que você queira saber sobre o tema, deixa aí os seus comentários, as suas perguntas, as suas sugestões e nós vamos incorporar isso. Quem sabe a gente grava um vídeo exclusivamente com perguntas elaboradas por vocês. Então vamos lá, vamos começar o nosso debate. Eu queria naturalmente começar pedindo para a Samara se apresentar, né? Samara Gonçalves é uma amiga, uma pessoa muito querida, uma pessoa por quem eu tenho muita estima, muito afeto, e ela vai então começar a se apresentar. Ela vai falar um pouquinho sobre a formação dela e vai falar um pouco em que área ela atua. Bom, então eu sou a Samara, eu sou psicóloga clínica, eu estou no percurso psicanalítico e atuo então na área da feminilidade, né? Eu faço atendimentos clínicos e também estudo esse campo. Ah, que legal, muito bom. Então vamos lá, eu vou começar então propondo que a gente converse um pouco sobre divã. Então eu tenho aqui que compartilhar com vocês. Eu sou muito novo nessa área, né? Eu estudo psicologia junguiana já há alguns anos, tenho estudado Lacan há alguns meses, mas naturalmente eu não sou profissional da área, não tenho nenhuma experiência nessa área. Eu tenho experiência como paciente, eu faço terapia com uma terapeuta que é psicanalista lacaniana e tem divã. Nas sessões que eu participo como paciente, tem divã. Então eu imagino, né, eu pelo menos entrei a primeira vez, vi o divã, fiquei um pouco assustado. Quando a terapeuta pediu para eu, depois de algumas sessões, pediu para eu ir para o divã, eu tive uma sensação muito estranha, muito esquisita. Eu fiquei pensando assim, como é que eu falo com alguém que está nas minhas costas e que não está na minha frente? Porque no meu imaginário, que está nas minhas costas, é aquilo que eu desprezo. Então como é que eu posso falar com uma pessoa que não está na minha frente e uma pessoa para quem eu estou dando as costas? Então explica pra gente o que é um divã, para que ele serve? Cada um tem um sentimento, né, diante da passagem para o divã. Mas o divã nada mais do que um dispositivo clínico muito importante, porque ele propicia que o paciente fale melhor. Então a associação fica mais livre, sem o contato com os olhos ali do terapeuta, né? Então é esse corte realmente no contato visual. E é também aí um símbolo de que a pessoa está realmente engajada no tratamento, né? Tá ali então se dedicando à associação livre mesmo. Bom, a gente pode pensar várias coisas sobre o divã, mas uma é que ele funciona bem para o tratamento tanto então da parte do paciente, mas também para o analista. Porque para o analista também é difícil ficar sustentando o olhar ali, né? É cansativo. Freud dizia que era muito exaustivo. Então também tem uma função para o analista, porque assim ele consegue também manter a atenção flutuante de forma mais fácil, né? E o que é a atenção flutuante? É essa que a gente escuta através do inconsciente, aí, sem se atentar a alguma fala específica, né? Sem selecionar aí alguma coisa, que é o que geralmente a gente faz conscientemente. Eu tô aqui falando e eu tô puxando os pontos conscientes para fazer sentido. E não é assim que a escuta, nem mesmo a fala, né, acontece numa análise. Eu passei algumas sessões
olhando nos olhos da terapeuta. Uhum. E depois de algum tempo, ela ao invés de dizer para mim, né, sente-se na poltrona, como ela fazia convencionalmente até então, ela disse, senta ali no divã. Em que momento o paciente passa para o divã? Uhum. Bom, então é pensar que primeiro tem um tempo de entrevistas iniciais, né? Em que a gente vai ter primeiro contato com o paciente também tendo contato com o terapeuta, em que a transferência é estabelecida e então, depois desse tempo, existe uma mudança. O que acontece? O paciente ele chega com uma queixa e aí, nesse tempo de passagem para o divã, ele vai entender que não se trata da queixa, se trata de uma questão que está por trás disso. Então, quando ele consegue fazer essa virada de que não é do que ele está reclamando ou não é sobre o sintoma, mas é sobre toda uma estrutura em volta disso, por trás disso, então ele faz a passagem para o divã. Interessante. Bom, você já mencionou, você falou de transferência. Uhum. Eu imagino que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, elas não saibam, né? Partindo do pressuposto que não estamos falando para psicanalistas, estamos falando para pessoas que não entendem de psicanálise, mas estão interessadas em psicanálise. Provavelmente elas não sabem o que é transferência. Então seria legal você dizer o que é e como é que ela funciona no processo terapêutico. Bom, a transferência é um fenômeno universal que acontece a todo momento, na verdade. É aquela coisa de que quando você vê uma pessoa pela primeira vez, você sente se o santo bateu ou não. Isso significa o quê? Que a gente tem o costume, o hábito, praticamente uma lei, né, dos neuróticos e nossa, de que a gente reatualiza as relações que a gente tem. Então, por exemplo, nosso primeiro relacionamento foi com nossos pais. A gente tende a pegar esse modelo e replicar ele em todos os outros encontros, em todas as outras pessoas que a gente convive e passa a conhecer. Então é isso que é a transferência, é reatualizar uma relação anterior nessa nova. E o que acontece? Para isso acontecer, a gente tem que estar direcionando algum afeto para outra pessoa ali. Então, na análise, a gente pode falar que a transferência acontece quando o paciente consegue transferir esse afeto para o analista. Então, ele transfere, na verdade, a relação que ele teve anteriormente. E ele transfere. E isso, por exemplo, pode ter um sentido positivo ou negativo. Por exemplo, se ele transfere um ódio para o terapeuta, isso atrapalha a terapia? Se ele transfere empatia ou simpatia, isso ajuda a terapia? Sim, tudo tem que ser manejado, né? Porque qualquer tipo de transferência pode acontecer. Mas a gente pode pensar que a transferência é muito benéfica para o tratamento, na verdade ele só acontece mediante a transferência, ela é o motor da análise, mas ela pode ser ruim porque resistências podem se acoplar aí à transferência. Então, por exemplo, transferir um afeto negativo para o meu analista. Isso pode fazer com que o paciente deixe a análise, né? Ou então transferir um sentimento, a gente diz, né, uma transferência erótica. Me apaixonei pelo meu analista. Isso também pode ser uma resistência, porque você vai deixar de querer falar sobre si e por estar interessada na figura do analista, né? Que na verdade não é na figura dele, é numa figura anterior. Eu posso dizer, eu tenho uma experiência, né, a respeito disso como paciente também. Porque eu escolhi a minha terapeuta de uma lista de alguns nomes, né? E a minha escolha se deu em função de um nome que se parecia com o nome de uma pessoa que eu estimo muito, né? Então, essa similaridade dos nomes criou em mim uma predisposição positiva em relação àquela pessoa que eu nem conhecia, né? Mas eu dizia, bom, se tem um nome parecido com uma pessoa que eu amo, imagino que eu vá amar também essa pessoa, né? Amar no sentido de gostar, de admirar, né? É isso que acontece mesmo. E a gente pode pensar que a transferência ela pode se dar, por exemplo, com o consultório do analista. Então, a primeira vez que a pessoa chegou ali, ela gostou do ambiente, fez lembrar outra coisa, então a transferência vai acontecendo dessa forma. Eu me lembro de uma situação em que uma pessoa, eu não lembro se era o Freud, que
estava conversando com uma pessoa, mas essa pessoa caminhando junto com outra e ela começou a vir uma série de memórias, ela não sabia de onde elas vinham. E ele depois se conscientizou de que elas vinham do cheiro que vinha da natureza, do cheiro de esterco, do cheiro das plantas, e remontava a sua infância, né? Olha, vocês estão vendo que a Leia entrou em cena e ela quer participar das coisas aqui. A Leia é a minha gatinha e ela está aqui querendo participar. E a gente combinou que se eles entrassem em cena, eles iam participar sem nenhum problema, tá bom? Legal, vamos lá, tá legal a conversa, né? Então, vamos falar então um pouco sobre a resistência, especificamente, que você também já mencionou, né? Então, explica pra gente o que é a resistência, como é que ela funciona na terapia, o que resiste a quê? Legal. A gente pode pensar que a resistência é um impedimento para o tratamento acontecer. Então, por exemplo, ela pode se dar de várias formas, né? Pode ser quando eu começo a direcionar afetos ruins para o analista, mas pode ser também, por exemplo, quando a gente se esquece do horário da análise, quando a gente se perde no caminho até chegar lá. Pode acontecer das mais variadas formas, uma dor de barriga no dia, de todo tipo de resistência a gente pode encontrar. Mas isso costuma acontecer, na verdade, porque a gente pode pensar aí na metapsicologia freudiana, né, de que a nossa psique, ela está em constante conflito. E é um conflito entre o consciente e o inconsciente. A todo momento, forças estão sendo feitas para que o inconsciente não venha à tona. Da mesma forma, o inconsciente faz força para vir à tona também. Então, essas resistências, elas são as barreiras que a gente coloca, né, o nosso psiquismo coloca para que o inconsciente não venha à tona. Como no tratamento a gente está lidando ali com o inconsciente, muitas vezes essas barreiras se fortalecem para que isso não aconteça. Então o Freud até fala que o tratamento ele acontece quando a gente faz uma força mesmo contra essa resistência, porque é difícil mesmo lidar com isso, né? Muitas vezes a gente não quer ir para análise, vem um sentimento mesmo de resistência, mas isso tem que ser manejado e tem que ser analisado também. E a resistência pode ser um indício de que um ponto importante a entrar em processo terapêutico está sendo tocado? Exatamente. Muito importante falar sobre a resistência com o seu analista. Se você sente alguma coisa, dizer, né? Porque exatamente, a resistência ela pode impedir o tratamento, mas ela também é um indício de que o tratamento está dando certo. Então é importante analisar o que está acontecendo ali. Eu me lembro de uma sessão em que eu falava, a terapeuta perguntava sobre o mesmo tema, eu respondia, ela continuava perguntando e eu ia ficando muito irritado, né? Mas eu estava ao mesmo tempo irritado e satisfeito, porque eu falava, tá aí, estamos cutucando o que deveria ter sido cutucado, é isso? Sim, exatamente, porque o satisfeito vem de que o inconsciente, essa parte minha, tá falando, né? O tratamento tá acontecendo. E a irritação é porque uma parte sua não queria, né? Somos sujeitos divididos. Mas por fim, pelo menos por hoje, né? Vamos conversar um pouquinho então sobre o inconsciente, que também já foi mencionado aqui, e falar um pouquinho sobre o papel do inconsciente na terapia. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque talvez as pessoas quando cheguem para fazer terapia, elas não tenham a percepção do papel do inconsciente e de como isso se manifesta na terapia e muitas vezes elas ficam, talvez por não entender como é que funciona a terapia, às vezes inclusive fogem da terapia, né? Exatamente. E é essa a nossa intenção também, né? Propiciar que as pessoas entendam mais ou menos o que está acontecendo. Mas o inconsciente a gente pode entender que é aquilo que é infamiliar pra gente, mas que ao mesmo tempo é muito familiar. Então, por exemplo, a gente não tem contato no inconsciente em si, mas a gente tem o contato com as representações dele. Então, quando eu falo alguma coisa, mas eu me embolo, falo a coisa errada.
digo uma palavra que eu não queria dizer. Na verdade, aí o inconsciente está vindo à tona, né? Ele está aparecendo. Quando, por exemplo, são os atos falhos, né? Quando a gente tem uma surpresa daquilo que acontece, é algo estranho, mas ao mesmo tempo, no fundo, a gente sabe que aquilo é familiar. Já chegando no fim, eu só quero dizer para vocês que a gente vai ter a oportunidade de retomar essa conversa em outros momentos. Gostaria de ouvir o que você achou, se você gostou desse bate-papo, se isso atendeu necessidades suas ou necessidade de algum amigo, alguma amiga. Deixa aí a sua impressão, tá bom? Nós vamos deixar o contato da Samara aqui na descrição do vídeo, né? Os contatos, há várias formas de você entrar em contato com ela, comigo, né? Lembrando que nós moramos na cidade de Londrina, no norte do Paraná, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.